Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Educar é Proteger. Eu sou a Jenny Pacheco, mãe da Ana Sofia, educadora parental, especialista em educação sexual e prevenção ao abuso. E eu confesso que eu não poderia estar mais feliz com a estreia tão significativa que eu estou tendo hoje com vocês. Porque quando a gente pensa em proteção, principalmente a nossa sociedade brasileira, a nossa comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, é uma proteção, é um cuidado, é um acolhimento que a gente tem que ter. Existe uma instituição que representa oficialmente o Brasil aqui na nossa região, que é o Consulado Geral do Brasil em Boston. E por isso, para mim, é uma honra poder estar aqui, recebendo esse projeto, recebendo vocês que estão justamente nessa linha de frente, com proteção à nossa sociedade brasileira, às nossas famílias aqui na região de New England. E hoje nós vamos falar sobre proteção à mulher, fortalecimento familiar, prevenção da violência e também sobre informação e acolhimento que podem transformar vidas. Porque aqui no Educar é Proteger, nós acreditamos que proteger não é apenas reagir ao acontecimento. É principalmente construir vínculos, consciência e caminhos seguros antes que a dor aconteça. E para começar essa conversa tão necessária, eu recebo hoje a Nayara Passos e a Iva Fernandes, que são consultoras do Espaço da Mulher Brasileira do Consulado Geral do Brasil em Boston. Sejam muito bem-vindas a esse programa, a esse espaço. Obrigada por aceitar, por receber a casa de vocês, esse programa nosso que vai falar sobre essa consciência, a importância de todos esses temas que a gente vai trazer. E eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem de vocês, do trabalho que vocês desenvolvem aqui, antes mesmo da gente começar a nossa conversa. Claro. Bom, mas eu quero começar dizendo que você disse a casa de vocês, não. O consulado é a casa de todos brasileiros, de todas as brasileiras que vivem aqui na jurisdição. Então, eu sou a Nayara Passos, sou consultora no Espaço da Mulher Brasileira, né? Estou aqui no consulado, acho que vai fazer 5 anos já. E é um imenso prazer trabalhar com o tema, né, de proteção à mulher. O prazer é nosso de estar aqui. Eu sou a Iva Fernandes, trabalho aqui há 2 anos e também sou consultora do Espaço da Mulher Brasileira. E antes da gente começar mesmo a adentrar no tema, eu fiquei sabendo que o EMUB aqui de Boston foi o primeiro espaço da mulher brasileira do mundo. E eu gostaria, Nayara, porque a gente hoje tem aqui a Nayara que estava nessa fundação do EMUB, se eu não me engano, em 2017? 2017. Ela estava na fundação e eu gostaria que você falasse para nós a respeito de como foi essa criação, né? O que é o espaço, qual que foi o propósito do EMUB e sendo pioneiro no mundo ainda, né? Sim. Bom, o Espaço da Mulher Brasileira, né, foi um projeto piloto que, naquela época, a Secretaria de Política para as Mulheres, né, que estava ali dentro do Ministério dos Direitos Humanos, trouxe, né, desenvolveu junto com o Itamaraty para que se criasse um setor, né, dentro do setor de assistência, que é como a gente trabalha aqui, para que apoiasse a comunidade brasileira, mas as mulheres, né? Nós temos várias causas que nós trabalhamos e a principal vertente do nosso trabalho é de prevenção à violência doméstica e de incentivo à autonomia financeira da mulher. Vendo essa deficiência, né, naquela 2017, eles decidiram, por meio dessa parceria, criar o Espaço da Mulher Brasileira, que carinhosamente a gente chama de EMUB. Foi um projeto piloto que foi, de certa forma, a gente teve um êxito, né, um sucesso, várias ações, outros consulados do mundo viram com bons olhos e falaram, não, eu também quero aqui no meu consulado, né, nossa comunidade também merece. Então, hoje já tem outros consulados, tem em Paris, tem em Orlando, acho que tem em Portugal, Nova York, né? Mas o de Boston foi pioneiro, foi o primeiro e foi assim meio que o exemplo para as outras embaixadas, né? Para os outros consulados, na verdade. Uau! Então vocês estão vendo que a gente está aqui falando com quem realmente conhece da EMUB, desse espaço maravilhoso que o consulado trouxe. E para a gente começar essa conversa, eu gostaria que vocês trouxessem para nós os números dos atendimentos que vocês têm, da realidade da mulher brasileira aqui na nossa região da New England, e que é justamente o que nos move, né? O que move a EMUB, o que move a minha causa também em relação a
proteção que a gente precisa fazer, principalmente voltada para a família, mas a gente sabe que não se tem uma família se não se tem uma mãe, se não se tem uma mulher, né, que possa sustentar essa família. Então, a gente olha justamente para esses números e eu gostaria que vocês nos trouxessem o que hoje vocês têm de atendimentos, de vulnerabilidades, se são só mulheres, se são mulheres e crianças, como que funciona esse espaço da mulher brasileira aqui no Consulado de Boston? Bom, os números de 2025, nós atendemos, eu e Nayara, aproximadamente 418 pessoas, né? E a gente não para, de domingo a domingo, os nossos atendimentos. Primeiro, deixar claro que qualquer atendimento de emergência tem que ser feito pela polícia. Nós estamos aqui para cuidar e amparar, acolher atendimentos que não sejam de urgência, porque não tem como a gente atuar nesses casos com a presteza que a mulher precisa. Então, se você está passando neste momento por algo emergencial, você tem que ligar para o 911. Como que o EMUB funciona? O EMUB, as mulheres entram em contato com a gente, a grande maioria são mulheres, não significa que homens também não possam entrar, ou enfim, qualquer gênero de pessoas possam entrar em contato com a gente, mas a grande maioria é mulheres, e não necessariamente essas mulheres entram em contato porque elas já vão ligar para você e falar assim, olha, estou passando por uma questão aqui em casa e caracteriza a violência. Às vezes ela entra pedindo um documento, às vezes ela entra para contar uma história que não tem nada a ver com o que ela está passando, e a gente tem todo esse cuidado e toda essa dinâmica de escutar o que a mulher tem para falar, para no fim tentar conversar com ela, mas qual é a tua necessidade, entender junto com ela qual é a tua necessidade. Então a gente atende mulheres, crianças, a gente atende homens, a gente atende todo mundo. E daí a gente encaminha para os projetos ou até para as organizações que tem na região, que são confiáveis, que falam português, que podem cuidar da necessidade da nossa nacional, do nosso nacional. Então, na verdade, aqui vocês fazem uma escuta qualificada a respeito do que está acontecendo com aquela pessoa. E o engraçado é porque no Brasil rolam alguns vídeos a respeito, eu vou pedir uma pizza como recurso para chamar uma polícia, enfim. E é justamente sobre isso, né? Aqui vocês têm a porta de entrada, que é fazer um passaporte, fazer uma certidão de uma criança. Então, vocês já têm toda essa expertise. E a Iva não comentou, mas ela hoje está fazendo mestrado na área da psicologia, então ela tem essas artimanhas. A Nayara também hoje faz direito, para nós do Brasil, direito, né? Direito. Eu finalizei o mestrado em direito. Então, assim, elas já têm esse conhecimento de como lidar com as pessoas, quais que são as principais características E isso, gente, às vezes a gente duvida, mas é humano, né? A gente é humano, a gente tem características que a gente vai demonstrar e a gente precisa de pessoas que estejam à linha de frente para entender, tá? O que a gente pode te ajudar, né? Eu sei que talvez a sua necessidade não seja essa. E a gente troca todo dia, né? Eu e a Nayara, eu acho que a gente se fala mais do que a gente todo dia, porque essa troca da psicologia com o direito o tempo inteiro, né? E isso é muito legal, muito engrandecedor. E tem que começar aqui, o nosso cuidado com a nossa comunidade tem que começar no nosso trabalho, com o nosso colega, com a nossa colega de trabalho, né? Se a gente não arrumar primeiro a nossa casa, a gente não vai conseguir ajudar o próximo a arrumar a casa dele, ou a cuidar da casa dele. Então, isso é uma coisa que a gente tem entre nós. Sim, uma dinâmica muito boa. É, uma dinâmica muito boa e uma dinâmica também com os profissionais que trabalham no consulado. Antes de começar o programa, você viu que duas mulheres chegaram, né? E sem elas a gente não é ninguém. Sem elas trabalhando no backstage, a gente também trabalha no backstage, mas sem elas fazendo o passaporte, sem elas entendendo a urgência de uma mulher, de uma família, a gente não é ninguém. Então, a gente é um grupo de pessoas. Aqui só são duas, mas o consulado de Boston é um grupo de pessoas que sempre, e eu falo isso com maior orgulho, sempre anda uma milha a mais para ajudar quem está precisando. É um relacionamento, né? É uma família, é uma base. A gente fala que eu pelo menos enxergo muito que o nosso trabalho é a nossa segunda casa, é a nossa segunda família. Então, da mesma forma que a gente tem que tratar os nossos familiares dentro da nossa casa, a gente precisa tratar os nossos familiares de relacionamentos dentro do trabalho. E
Só para deixar claro, assim, geralmente vocês atendem mais violência doméstica, voltado para a violência doméstica. Violência, situações de vulnerabilidade, violência contra a mulher. Também violência doméstica que fica ali dentro da violência contra a mulher também, né? Mas principalmente violência doméstica, realmente. Mas a gente ultimamente tem atendido bastante casos de guarda de menor, né, Eiva? A gente tem um grande número de pedido documental hoje no consulado e tem mulheres em situação de vulnerabilidade, de violência doméstica ou de um outro tipo de violência, que, né, tem uma dificuldade imensa de conseguir obter o documento, né, por conta da guarda, né? Então, junto com a gente no setor de assistência, né, a gente tem um psicoterapeuta que presta ali os apoios emergenciais, né, os primeiros socorros, como diz a ministra Maria Helena, e também a advogada, doutora Hannah Crispin, que explica toda a questão da guarda, né? Porque às vezes a mulher está aqui, veio, de certa forma, fugida da violência do Brasil, né? Da violência doméstica que sofreu no Brasil, com um ex-companheiro, e quando chega aqui, a guarda da criança ainda fica como sendo objeto de chantagem, né? De troca e de controle também. Então, a gente tem a advogada que aconselha, né? Que pode fazer todo o aconselhamento e que pode dizer para ela como que ela poderia conseguir a guarda, né, total dessa criança para tirar o passaporte, enfim. São várias questões, todas relacionadas, sim, à violência contra a mulher. E o engraçado, não sei como é que chama aqui, mas no Brasil é a famosa alienação parental, né, que é utilizada essas chantagens, assim. E antes da gente seguir, eu gostaria de trazer uma informação importante, que inclusive a Nayara pode me auxiliar a falar, que faz parte até de um dos pilares do programa Educar é Proteger, que é sobre a ciência. A gente sempre vai amarrar o que a gente vai conversar na ciência. E quando a gente fala sobre a violência, muitas das vezes a gente acha que o problema acontece só naquele momento. E, na verdade, hoje a gente sabe pela neurociência que os impactos eles podem atravessar gerações. São transgeracionais os impactos dessa violência. E um dos maiores estudos que a gente tem hoje relacionado a essa violência, que é um tema extremamente estudado desde os anos 90, que foi inclusive realizado aqui nos Estados Unidos, que é o estudo do ACEs, que são as experiências adversas da infância. E essa pesquisa, ela acompanhou milhares de pessoas e demonstrou que hoje é amplamente reconhecido pela ciência que essas experiências, que inclusive uma delas é a violência doméstica, que é um dos 10 itens que tem dentro do ACEs, os abusos, tanto físicos, emocionais e sexuais, que também entram dentro dessa dinâmica, que igual você acabou de falar, né? Isso é um abuso psicológico, né? Você querer chantagear com a mãe em relação ao documento de guarda. Essas negligências e os ambientes familiares marcados por medo, eles podem influenciar, inclusive, a saúde física da pessoa. E o que ele mostra? Ele mostra dentro de uma lista de 10 acontecimentos da infância, que a gente às vezes tanto negligencia, né? Muitas vezes abafa essa infância, aumenta a probabilidade de desenvolver doenças e condições crônicas de saúde na adultidade, câncer, doenças crônicas como cardíacas, diabetes. Então, todas essas listas de doenças que hoje a gente vê de forma aleatória, tem muito significado com as nossas violências, com as nossas experiências adversas da infância. Então, a importância desse tema que a gente está tratando hoje, sobre acolhimento, sobre a prevenção, sobre apoio a essas mulheres, a essas vulnerabilidades que o nosso consulado de Boston trata, a importância disso. Isso é sobre saúde pública, isso é sobre desenvolvimento humano e isso é sobre proteção das futuras gerações. A gente não está falando aqui de ir ali ajudar uma mulher que está apanhando, não. A gente está falando de uma proteção real, de saúde pública, de cuidar da nossa sociedade no geral. E sabendo disso, eu gostaria de entender melhor quais que são as outras atuações além do EMUB que vocês também têm. E, gente, eu vou deixar aqui claro que esse é o nosso primeiro encontro de vários, tá? A gente não vai conseguir trazer todos, mas eu gostaria que pelo menos enumerasse quais que são os outros trabalhos também que vocês desenvolvem, porque muitos de nós
acha que o consulado só vai resolver questão de passaporte, de certidão de nascimento, de documento oficial, de vir aqui fazer uma procuração, e na verdade não. Na verdade tem todo um outro trabalho social que o consulado traz para a nossa comunidade brasileira. E eu gostaria que vocês também enumerassem, claro que a gente tem, né, um tempo curto para isso, mas que já vou deixar aqui aberto, que nós já vamos ter o 2, o 3, o 4, vários episódios para a gente poder falar sobre esses outros projetos também. Então, além da escuta qualificada, desse atendimento que nós prestamos para as mulheres da nossa comunidade, a gente também desenvolve projetos, né? Dentro desses projetos, a gente tem, vamos começar enumerando. Primeiro projeto, Iniciativa de Prevenção junto à Comunidade, que é a capacitação de líderes religiosos de prevenção à violência doméstica. Então, pastores, padres, presbíteros, todos os líderes que estão ali na frente da igreja, eles estão muito próximos dos fiéis. E os fiéis, na maior parte do tempo, pedem aconselhamento para os seus líderes, certo? Essa capacitação, ela treina esses líderes para entenderem o que é a violência doméstica, como que o estado de Massachusetts entende esse tipo de violência, como ela deve ser tratada, onde estão os recursos, né? O que o estado oferece, as organizações, o consulado, para que essa mulher consiga sair dessa situação de abuso e não coloque as crianças daquele relacionamento em um abuso doméstico também. A gente também tem a capacitação de prevenção à violência doméstica para os profissionais da beleza. Por quê? Os profissionais da beleza têm uma relação muito próxima, né? Então, a cliente chega no salão, já se sente amiga, vai desabafando da vida, e muitas das vezes aquele profissional não está ali, não sabe o que fazer, né? Não está preparado para, de repente, fazer um aconselhamento correto, dar uma palavra amiga, né? Que possa ajudar aquela mulher de verdade. Então, a gente, junto com o MAPS, né? Deixar claro que a gente não faz nada sozinho, a gente tem parceria com várias organizações, e o MAPS é uma das grandes parcerias que a gente tem, e eles são especialistas em violência doméstica, e são eles que dão essa capacitação, tanto para os líderes religiosos quanto para os profissionais de estética. Então, se você é um profissional de estética, se você tem um salão, você tem escola, você tem um espaço, e gostaria, né, de levar essa capacitação para o pessoal aí que trabalha com você, entre em contato com a gente, que a gente pode ir até vocês organizar uma capacitação e levar a capacitação para vocês. Então, essa capacitação é para preparar esses profissionais para que eles saibam como aconselhar, né? Na verdade, não é um aconselhamento, mas o que dizer, né, para essas mulheres, para onde caminhar, onde busca ajuda, quais são os recursos, né? Então, é para dar um parecer geral para que eles saibam assim, de forma abrangente do tema. Pelo menos ter um contato, né, para poder direcionar. E eu brinco e falo que, gente, salão não é terapia, mas é terapêutico. Porque a gente conversa e a gente desabafa. Outras mulheres. E aí, pedi para vocês seguirem o nosso Instagram, que é o cg.boston, porque lá a gente divulga os eventos que nós promovemos aqui no consulado. Então, a gente tem um evento do Dia Internacional da Mulher, o Outubro Rosa e Roxo, que é de prevenção à violência doméstica ao câncer de mama. E no decorrer do ano tem também alguns eventos dentro das comunidades. Então, se vocês seguem o nosso Instagram, né, o Instagram do consulado, provavelmente vocês vão ficar sabendo dos eventos. O evento é aberto para a comunidade e é de graça. Agora eu vou passar para ele. Nós temos também 2 projetos que lidam com crianças. Um é um projeto que se chama Quem Ama Abraça, que é um projeto destinado para a prevenção da violência contra a mulher. É um gibi digital que foi realizado por nós mesmas aqui do consulado, os nossos familiares e os nossos queridos, e são vários stories mostrando uma cena de violência acontecendo enquanto as crianças estavam indo para a escola, e se tornou um projeto escolar. E como os professores lidaram com essa questão da violência contra a mulher, a questão psíquica, a questão física, a questão até da existência do EMUB. A Nayara é nossa embaixadora do EMUB no projeto. E para ensinar para as nossas crianças
de uma maneira lúdica, de uma maneira gentil, de uma maneira para a idade de cada um, o que elas devem fazer, o que significa violência. Então, a gente também tem esse projeto que está sendo implementado. Nós temos um projeto de leitura em português, né, para que a nossa língua mãe seja apresentada para as crianças que se mudaram para cá muito pequenos do Brasil, que os pais são brasileiros e a criança é americana. Então, nós temos um projeto de leitura também, de leitura em português, uma leitura dialógica, ensinar as crianças também a terem uma crítica sobre aquilo que estão aprendendo, se servem para ela ou não. Nós também temos esse projeto aqui. E nós temos o projeto Mulheres Fortes. Bom, o Mulheres Fortes, dentro de todos esses atendimentos que nós dissemos o número há pouco, 413, né? 418. Esse ano nós atendemos já quase 120, Iva e eu. Então, dessas mulheres que nós atendemos, a gente, né, tem o crivo para entender, né, e depende da oferta também, né, o que a gente tem de disponível, mas são cursos profissionais para capacitar essa mulher para que ela retome, né, volte ao mercado de trabalho, tenha de volta a sua autonomia financeira. E, mais uma vez, a gente não faz nada sozinho, né? Isso só é possível porque nós temos várias empresárias que entraram dentro do projeto e que deram, né, doaram vagas, né, de estética, de doulagem, de culinária, de inglês, de home organizer. E a gente teve várias de estética, tem várias de estéticas, assim, de sobrancelha, de manicure, estética em geral, de cabeleireira. Então, assim, são várias vagas e dentro, né, desses atendimentos que a gente pôde, né, organizar e selecionar, já foram mais de 30 mulheres formadas, né, que retomaram ao mercado de trabalho, que estava ali passando por uma situação de abuso, mas já estava, de certa forma, pronta para retomar, para estudar, para retomar a sua carreira, e foram formadas. E a gente tem esse projeto muito no coração, porque a gente vê de uma forma mais concreta, né, aquela mulher que saiu totalmente da situação abusiva que vivia e que tem autonomia financeira hoje para cuidar de si e dos seus filhos, né? Então, a gente sabe que a falta da condição financeira, ela é um fator, assim, que é muito impeditivo para que a mulher consiga sair de uma relação abusiva. E pensando nisso, na verdade, a ministra Maria Helena, que é nossa chefe do setor de assistência e também do EMUB, sempre dizia, né, Iva, a gente precisa de uma coisa mais concreta, não é só atender, não é só encaminhar. Uma agenda positiva. A gente precisa de uma agenda positiva para que a gente ajude essa mulher, né, a sair totalmente dessa relação, a ter autonomia financeira, e assim nasceu o Mulheres Fortes. E a gente tem, como eu já disse, a gente tem esse projeto no coração. Muito orgulho desse projeto. Nossa, porque chegar depois as nacionais, né, e agradecerem, a gente vê que elas estão felizes com a autonomia financeira, estão cuidando delas, estão cuidando dos filhos delas. Gente, é maravilhoso. E, inclusive, nós vamos trazer algumas nacionais para falarem sobre essa transformação, né, depois desse projeto Mulheres Fortes, que como a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, a importância que é de mostrar que é possível caminhar, né? E um dos ciclos, o que é mais triste é porque isso é um dos ciclos da violência, essa questão da dependência financeira, de colocar a mulher que ela não consegue sobreviver sem o marido. Isso é uma dos ciclos que a violência traz. Você não vai conseguir, se a gente largar, você vai ficar sem dinheiro, e aí como é que você vai fazer? Né, essa incapacitação que ele traz para a mulher, é um menosprezo, sabe? Como se, olha, você não existe sem mim. E muitas das vezes as mulheres estão tão engatilhadas nesse ciclo que ela não consegue enxergar, acha que é um cuidado, às vezes acha, não, é porque está cansado, né? E não consegue enxergar que isso é uma violência muito, muito grave que a gente precisa trazer luz, mostrar para as pessoas, olha, isso aqui é violência, isso que você está vivendo é violência. Esse tema tem que ser falado, assim como outros que eu também falo muito, que é em relação à prevenção ao abuso sexual, que também é algo que
se a gente não fala, a pessoa não sabe o que é, né? E é muito bacana ver vocês trabalhando essas vulnerabilidades, principalmente do lado feminino, trazendo esses temas para dentro de igrejas, que é uma das frentes, escolas, que é uma das frentes que estão todos ali presentes, e muitas das vezes as crianças também acompanham e não sabem o que fazer. E eu achei lindo quando a Iva me falou sobre esse projeto do Quem Ama Abraça, do cuidado que elas estão tendo para que essa entrega de conteúdo não seja algo que vai trazer o peso e a responsabilidade para a criança de falar sobre, né? Porque, na verdade, a criança está assistindo e também está sofrendo aquela violência. Então, é o cuidado de, olha, isso é violência, você pode fazer isso, mas isso não é a sua responsabilidade. Eu achei muito bonito esse movimento de vocês com esse cuidado através de não trazer essa responsabilização tanto para a mulher quanto para a criança. É a ideia... uma das ideias principais do EMUB, primeiro, a gente trabalha sempre em conjunto, sempre com a comunidade. A Iva não faz nada sozinha, a Nayara não faz nada sozinha, o EMUB não faz nada sozinho, né? A gente procura sempre parceiros, a gente sempre procura alguém que possa caminhar conosco. Porque é muito importante a gente se aliar e a gente se amparar na nossa comunidade, até para nos dar saúde emocional. E a outra ideia é que nós não estamos aqui para retraumatizar ninguém. Então a gente não vai dizer para ninguém, nem para crianças, nem para mulheres, nem para adultos, nem para homens, o que eles devem fazer. A gente está aqui para escutar, acolher e tentar encaminhar da melhor maneira possível. Mas sempre em conjunto com a pessoa que nos procura. E no caso do projeto Quem Ama Abraça, é isso. Com muita sutileza, começar a explicar para uma criança o que é a violência. Pode ser que ele esteja sofrendo, pode ser que não. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não sabe qual é a criança que vai estar do outro lado da tela. Então a gente trabalha com todo esse cuidado, seja com mulheres, seja com crianças, seja com quem for. Com todas as vulnerabilidades. Com todas as vulnerabilidades, com todos os gêneros, com todas as idades. Com todos. E aí, assim, quando eu peguei a Rose ali, gente, assim, ó. Quando a gente fala que a gente não faz nada sozinha, é muito importante a gente destacar as pessoas que estão junto com a gente, né? Que a primeira é a Fânia, do MAPS, que está encabeçada em quase todos os projetos. A Isadora, da CDLE, né? Mulher, que também encabeça nossos projetos. As nossas provedoras do Mulheres Fortes, que... a gente tem muitas, a gente tem que falar o nome de uma a umas. E a gente também tem a Rose, que é do setor consular, que é quem atende a gente. A gente precisa de um documento emergente. A Iva já chegou até levar pessoalmente na casa da pessoa em uma situação de extrema emergência. É a Rose. Essa aqui é que nos ajuda, que a gente está sem... E hoje, gente, é o último dia dela de trabalho aqui no consulado. Então, a gente quer te dizer muito obrigado nessa entrevista para o Brazilian Times, por todas as vezes, na sua boa vontade, ter nos ajudado, sabe, Rose? É muito importante, foi muito importante, todas as vezes assim que a gente foi, Rose, a gente precisa de um documento, essa mulher está sofrendo violência doméstica, a gente precisa agilizar, precisa sair hoje à noite. E a Rose respondia, gente, 10 horas da noite, né? 6 horas da manhã, eu tenho um menino pequeno, né? Então você imagina que eu acordo muito cedo, né? Justamente. E eu tô mandando mensagem 5 e pouco, só para assim, não veja agora, Rose, veja depois. E a Rose me responde, Rose, como você consegue? Obrigada, querida. E é lindo ver isso e deixa mais claro que a gente tem que ter a família dentro do trabalho. Nossa comunidade. Essa força, e é por isso que esse EMUB está desde 2017 tão potente e mostrou para todos os outros países e todos os outros consulados a importância que tem esse movimento das mulheres, esse movimento da família, desse apoio, né, ninguém faz nada sozinho, a gente é ser sociável e isso é algo que muitas das vezes a gente não compreende. Eu compreendo, sim, porque quando você vê mulheres correndo para ajudar mulheres, e aí vai esbarrar exatamente na parte documental, não tem como. A gente não tem como dizer não. Tem que agilizar para as coisas continuarem andando, né?
Foi um prazer trabalhar com vocês. O prazer é nosso. Vai fazer muita falta. Ai. O EMUB é muito bem assessorado por vocês. Então, vocês são tudo no EMUB. Parabéns, gente. Obrigada, Rose, imagina. É sobre isso, é sobre isso. É sobre esse relacionamento, essa transborda essa vontade. Eu vejo muito isso dentro do movimento do EMUB hoje, dentro do que vocês trouxeram e fechou com chave de ouro mostrar esse relacionamento, né, que não adianta querer uma pessoa ou outra, não, é justamente assim, é um esteio. Aqui vocês chegam, mas tem todo um deck, como você trouxe muito, muito bonito. Todo um por trás dos panos que as pessoas às vezes não veem, mas que elas sentem, de olhar para vocês e falar, não, eu tenho condições de ser ajudada aqui nesse momento. E antes da gente encerrar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para essas mulheres que estão nos assistindo, para essas famílias que estão nos assistindo, que talvez estão tendo contato pela primeira vez a respeito desses outros projetos que o consulado traz e talvez estejam vivendo situações difíceis, ou talvez conheça alguém que esteja vivendo essa situação difícil e muitas não sabem da existência mesmo, né, desse apoio que o consulado tem, desse EMUB, desse projeto tão maravilhoso. Então, que mensagem que vocês gostariam de deixar para essas pessoas que estão nos acompanhando e deixar também o telefone de contato de emergência, a gente vai deixar aqui também o tempo todo exposto, mas também passar esse telefone de emergência para que essas pessoas possam estar chegando até vocês e pedindo essa ajuda. A mensagem é dizer que o consulado, né, é a casa de todos e todas as brasileiras. Nós estamos de portas abertas para receber mulheres que estão passando por uma situação difícil na vida, né? Nosso atendimento aqui é estritamente confidencial, a gente não tem ligação com imigração, com nada disso. Aqui é um pedacinho do Brasil, é a casa do Brasil. Temos o suporte do psicoterapeuta do consulado, que pode também fazer esse atendimento imediato. Temos a nossa advogada, Hannah Crispin, que assessora juridicamente. Então, a gente tem um corpo, né, como que eu posso dizer isso? A gente tem várias pessoas que trabalham e que estão aqui disponíveis para ajudar você dentro da sua necessidade. Nosso telefone é 857-233-6081. Esse telefone fica com a gente, como a Eva já falou, não é um telefone de emergência, mas vocês têm o WhatsApp, pode mandar o WhatsApp pra gente, dentro da sua vulnerabilidade, dentro do que você precisa, nós estamos aqui para auxiliar e fazer um encaminhamento. Gente, que vocês continuem ajudando, que Deus dê muita força para vocês não desistirem de ajudar as outras mulheres. As mulheres que estão precisando de vocês. Se estiverem passando por dificuldades em relacionamentos, violência doméstica, então procure a Iva, procure a Nayara, procure o EMUB, elas vão dar uma assistência 100% para vocês. Bom, a minha palavra final é, novamente, os nossos pilares, né? Nós somos construídos e nós trabalhamos em prol da comunidade. Então, se você estiver passando por alguma situação que você ainda não consegue nem nomear, nos procure. A gente está aqui para escutar e acolher e encaminhar. E se você estiver querendo participar de algum projeto, nos procure. Se você quiser ser uma das nossas provedoras de serviços, mulheres ajudando mulheres, nos procure. A gente está aqui para a nossa comunidade. A gente está aqui para o nosso povo brasileiro. E isso transborda. Vocês falando isso transborda. E eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo também vão sentir isso, sabe? Vocês fazem isso com o coração. E daí é uma grande diferença, né? Quando a pessoa ama o que faz e quando a pessoa faz por obrigação. Então, assim, isso está transbordando em vocês e é lindo ver vocês falarem. A palavra é exatamente essa. Quando elas chegam solicitando qualquer documento, eu vejo assim o amor transbordando, porque elas estão conseguindo ajudar alguém. Entendeu? Aí não tem como você morrer na praia, deixar morrer na praia um projeto desse. E eu quero agradecer imensamente por vocês terem aberto as portas, trazer para a nossa comunidade brasileira esse conforto,
A gente que está aqui em um país diferente, longe da nossa cultura, longe do nosso povo acolhedor, muitas das vezes a gente sente falta disso. E a gente saber que nós temos pessoas que vão pegar nas nossas mãos quando a gente precisar, que isso a gente deixou para trás. Isso deixa a gente muito mais confortável e ter certeza disso, de ver isso transbordando aqui. Foi lindo, Rose, você fechou com chave de ouro. Muito obrigada por isso. Então vocês estão vendo que aqui justamente uma teia. É uma teia, né, que se conecta e se falta uma ali não vai funcionar. Então é muito obrigada por abrir as portas do consulado, por trazer esse tema para nós. E eu tenho certeza que é o primeiro de muitos encontros que a gente vai trazer para fortalecer, para acolher e para trazer proteção mesmo para a nossa comunidade brasileira. E eu quero deixar aqui as portas abertas do programa para vocês divulgarem eventos que vocês tiverem. Sempre, por favor, me deixe saber, eu venho, a gente conversa, né? E que realmente seja um espaço de veículo de informação para a nossa comunidade. E que vocês continuem levando essas informações e esse cuidado que vocês têm conosco. O peso das costas delas. Cada realização é tirar o peso das costas. Justamente. É porque a gente acaba, não tem como a gente não ter essa empatia. Né? A gente se vê como mulher, como também uma possibilidade, a gente não sabe o dia de amanhã. Então a gente tem que ter essa certeza e a gente age para que, se acontecer comigo amanhã, eu tenha esse amparo. A gente planta a sementinha para que a gente possa colher, né, no futuro. Esse é nosso intuito. E para finalizar, eu gostaria de trazer uma reflexão aos que aqui estão nos assistindo, que pedir ajuda é um ato de coragem. E porque ninguém foi feito para carregar as nossas dores sozinhos. E isso ficou muito mais do que claro aqui hoje na nossa conversa. E a proteção, ela acontece quando nós encontramos acolhimento, quando a gente constrói vínculos e quando a gente descobre que existe uma rede pronta para caminhar conosco, que é a EMUB. Então, fechou com chave de ouro. Para mim foi mais do que esse amor que transbordou para nós aqui. E eu sou a Jenny Pacheco, este é o programa Educar é Proteger e nos encontramos no nosso próximo episódio. Porque compreender a infância, fortalecer as famílias e construir uma rede de apoio é uma das formas mais poderosas de proteger o nosso futuro e transformar as nossas gerações.